Hello, minha gente! Pessoal, eu vou trazer aqui a reprodução de um áudio. Eu recebi esse áudio na semana passada ou retrasada, através do Silvio, a quem eu agradeço, e eu entrei em contato com a pessoa que canalizou a mensagem, que é a Silmara PA, que tem um canal no Telegram chamado Caminhando para a Luz. É uma canalização do dia 12 de abril de 2021, que fala da história das comunicações com outros planos dimensionais, né? Então aqui ela explica um pouco aquela questão por que os irmãos galácticos, né, não entravam em contato conosco, aquela coisa toda. Inclusive aquela questão da gente não estar preparado, que é uma coisa que eu muitas e muitas vezes falei aqui, né, nos meus vídeos. Muito interessante este conteúdo e que serve também para reflexão. Então é um áudio longo, tem 38 minutos o áudio, mas vale a pena aqui compartilhar porque traz elementos bastante interessantes. Silmara, minha querida, muito obrigada pela autorização para que eu reproduza esse material aqui. Então, minha gente, vamos para o áudio. Peraí, tá, gente? Parece que o momento... Peraí, vamos lá. Saudações, amados e amadas, que alegria voltar a falar com vocês. O que me traz aqui é um motivo muito importante, parece que o momento é bem propício. Eu estou desengavetando uma canalização que eu fiz em abril de 2021, que é muito mais pertinente aos momentos atuais que a gente está vivendo agora. Então, eu quero conversar com vocês uma pergunta que acho que todo mundo já se fez, é por que nossos irmãos galácticos ficaram tantos séculos sem comunicação conosco e nós no absoluto obscurantismo passando aqui na Terra. Aí muitos respondem essa pergunta dizendo que a humanidade não está preparada, senão ela entraria em colapso, entraria em pane. Essa resposta, que é muito corrente em todos os lugares a gente ouve, é balela. Ela não tem nenhum quê de verdade. Na verdade, nós estávamos sob o domínio de seres escuros, extraterrestres escuros que dominavam o nosso planeta. E eles faziam tratados muito rígidos com os seres de outras dimensões da Confederação Galáctica, que impediam o nosso contato, o contato deles aqui. Então era um contato que era impedido dos dois lados, tanto os negativos quanto os positivos não podiam entrar em contato conosco. Porém, os positivos respeitavam esses acordos, esses tratados. E os negativos não, né? Os negativos violavam esses acordos, então as pessoas tinham somente contato com seres extraterrestres negativos. E então nós passamos um período de muito obscurantismo. A gente precisava, pelos tratados, a gente precisava pedir o contato. Tinha que partir de nós encarnados o pedido de contato a eles. Mas como que a gente ia pedir contato se a gente não sabia que eles existiam? E outra, as religiões massacravam as pessoas, dizendo que qualquer tipo de contato era coisa do demônio, né? Era bruxaria, feitiçaria e coisa do demônio. Então as pessoas ficavam com medo e se afastavam. Então eu trouxe para vocês um histórico uma canalização que eu fiz, que é o histórico das comunicações com outros planos dimensionais, que foi ditada pelo meu tutor e instrutor pessoal e espiritual, Otacílio. É um texto inédito, muito interessante, traz informações muito interessantes, e quem se interessar vai ouvir até o final, porque ele é meio longo, vai ouvir até o final, e eu falo para vocês, oriento vocês a salvar esse meu áudio, porque essas informações vocês não vão encontrar
não desta forma, né? Não desta forma, não vão encontrar em lugar nenhum. Então, eu recomendo que vocês salvem esse áudio, quem se interessar pelo assunto. Então, vamos lá, eu vou começar a ler. Histórico das comunicações com outros planos dimensionais, canalizado por Silmara P.A. em 12 de abril de 2021. Texto ditado por Otacílio, meu tutor e instrutor espiritual. Não será mais necessário vocês estabelecerem conexão conosco através de métodos religiosos e devocionais. Somos amigos de vocês e estamos apenas no lado de cá, numa outra dimensão da matéria, mas não somos seus superiores, nem mestres espirituais como vocês estão acostumados a nos chamar. Nossa comunicação será mais direta e imediata, em muitas das vezes. Temos muitas instruções a lhes passar, com informações úteis que vocês vão precisar aí na superfície da Terra daqui por diante. Os canais estão sendo limpos, então vocês terão cada vez mais nitidez, clareza e contato mais real e instantâneo, tal como estabelecemos entre nós aqui em nossa dimensão, com pessoas que estão em locais distantes fisicamente de nós. Com vocês não será diferente, e nossas visitas serão constantes, pois há muitas coisas a serem tratadas e esclarecidas, a fim de, pouco a pouco, vocês irem percebendo acerca da realidade e descartando as fantasias que os homens da Terra fazem acerca de nós e de nossa dimensão superior. Muitos tratados de paz foram estabelecidos com os governantes terrenos, de modo que nosso campo de atuação aumentou muito em possibilidades que antes estavam vedadas por tratados de não interferência na vida cotidiana dos homens viventes na Terra. Tudo isso significava um grande atraso que seus governantes desejavam impor a todos vós. De modo que, quando precisávamos estabelecer contatos e transmitir informações, precisávamos, além de permissão dos guardiães da Terra a serviço do governo central oculto de vocês, tínhamos que encontrar uma pessoa mais receptiva e mais espiritualizada, que pedisse para estabelecer esses contatos. Então, era uma busca individual de vocês aí encarnados, que somente poderia autorizar nossa comunicação. E no outro passo, as pessoas na Terra, condicionadas até pelas religiões a negarem qualquer tipo de conexão astral espiritual e até repudiarem dela fugirem. Tivemos que estabelecer pontes por muitos anos, enviando nossos mensageiros para encarnar na Terra, já com todo o preparo, para depois irmos acordando muito lentamente do esquecimento imposto, para assim poderem eles pedir o contato, mesmo que de forma inconsciente, para então começarmos a distribuir as informações que precisavam ancorar e circular na Terra, a fim de esclarecer a todos os demais dormentes e desmemoriados. Era um trabalho muito árduo e demorado para se obter resultados, mas era necessário para que nós não violássemos os tratados com as entidades escuras que estavam no domínio da matéria física planetária. Enviamos então milhares de seres nossos de cá para encarnação na Terra, em corpos modificados e preparados para estabelecerem os contatos que se faziam necessários. Desde os idos anos de 1700, estamos nos aprimorando nessa tarefa de esforços de comunicação com os habitantes da Terra. Os seres que dominam este planeta são muito rigorosos nas regras de não interferências dos seres de luz
na vida e mente dos habitantes. É que eles pretendem que todos sejam mantidos na completa escuridão em suas mentes acerca de tudo que existe no universo, para o fim de mais facilmente controlar e os fazer acreditar no que quer que eles desejam. Somente um círculo muito restrito em número de pessoas era-lhe dado o conhecimento sobre as coisas existentes para além do planeta Terra e da interpenetração das dimensões astrais do planeta. Mesmo assim, com referências restritas e somente o suficiente para as tarefas em que eram incumbidas de realizar, sempre recheando tudo com muitas fantasias para que até eles não tivessem um entendimento completo. Felizmente, esses dias de absoluta trevas terminaram e foi possível para a espiritualidade encarregada da evolução do planeta ampliar significativamente os contatos com o maior número de pessoas. Vejam que o resultado de tantos 1000 anos de bloqueio foi tão marcante em suas consciências que até hoje os contatados têm dificuldade de entender o que são tais experiências, e não raro se acham em dúvidas se são reais ou não, e se firmam nas crenças limitantes espalhadas com eficácia pelas religiões seculares, de modo a refutarem contatos reais importantes. O credo limitante se dá até dentre os ateus, que negam firmemente a existência de qualquer plano ou dimensão paralela e interpenetrante a essa sua fisicalidade sentida pelos 5 sentidos. Então, nosso trabalho foi árduo, não somente em termos de buscar meios alternativos, encarnando pessoas capazes de pedir o contato, como também lutar contra as crenças limitantes de religiosos e ateus, que subtraíam até de nossos enviados especiais qualquer chance deles receberem e divulgarem as mensagens que precisavam circular dentre os encarnados, na superfície. Somente em 1820 é que um grande número de pessoas desceu à Terra com um preparo adicional e força para romper essas tantas barreiras. Pouco a pouco foram eclodindo grupos interessados em regiões de influência na Terra, que passaram a se dedicar a experiências de contatos e se enfrentar certos fenômenos até então descartados pela imensa maioria. Fenelon, um jovem cientista francês, passou a se dedicar a estudar a paranormalidade e como esses fenômenos se davam, o que despertou a curiosidade da comunidade científica e camada de pensadores, sobretudo franceses, que deram início para que esse assunto pudesse ser tratado no seio da sociedade abertamente. Fenelon deu os primeiros impulsos. Depois dele, outros tantos o seguiram e deram prosseguimento, dentre eles Kardec, que deixou um compêndio para estudos até a posteridade. Mesmo assim, sofreram muita resistência, preconceito, chacota, segregação social e principalmente sofreram a ação de pessoas mistificadoras que se apropriavam das novas ideias divulgadas para praticar charlatanismo encomendado por pessoas mal intencionadas, a fim de que todos os trabalhos sérios caíssem no descrédito. Somente no advento de 1920 em diante é que aquele nascedouro do século anterior conseguiu ganhar força e respeito quando a espiritualidade promoveu a encarnação de um grupo consistente e bem preparado
a fim de promover a divulgação do ora chamado Espiritismo, a partir de terras brasileiras. Localidade afastada dos centros universitários da Europa, onde o pensamento dominado pelo ateísmo e por uma academia controlada e monitorada, já naquela época, pelos homens que comandavam o mundo através das sombras, pois nem a ciência podia lhes escapar das rédeas e dos trilhos por eles prescritos. Assim, em terras longínquas dos centros de influência do mundo, poderia nascer, crescer e se espalhar sem despertar muita preocupação dos poderosos controladores do mundo. Na sequência, veio Chico Xavier e deu continuidade e corpo aos trabalhos dos antecessores desde 1820. Com isso, se deu o irrompimento de muitos séculos e milênios seguidos de completa escuridão das comunicações interdimensionais com os seres viventes na Terra. Durante todo esse tempo, somente era autorizado e estabelecidos contatos entre sacerdotes bruxos com os seres divinais de mais baixa vibração de dimensões inferiores, que rompiam os tratados e com os homens se comunicavam, lhes ensinando todo o mal e coisas que eles não podiam saber nesse estágio atrasado de evolução. E com isso, essas práticas adversas se popularizaram e as pessoas os começaram a buscar como se eles fossem deuses, posto que realizavam seus mal intentos pedidos. E assim a coisa desandou. Em vez de favorecer o crescimento e evolução dos homens, o que era objetivo desses tratados proibitivos de comunicação. Nesse impasso, ele fez uma pausa o meu tutor que estava ditando fez uma pausa no ditado para ver se ele tinha autorização para citar nomes, vez que ainda hoje exercem certo poder e influência na sociedade atual, os nossos comandantes escuros aqui da Terra. Aí ele prosseguiu. Esses homens não autorizados que contataram entidades de dimensões escuras, porém de grande poder e influência na superfície física da Terra, passaram a servi-los como escravos de seus propósitos em troca de muita riqueza e poder sobre os demais homens encarnados que seriam mantidos agora por homens na superfície, sob a mais absoluta ignorância de seus poderes divinais de natureza genética humana, para que a humanidade não causasse problemas a essas entidades nos tratados cósmicos, de modo a tentarem perpetuar seus poderes de domínio sob esse canto da galáxia, onde se encontra o planeta Terra. Daí seguiram-se as práticas mais horrendas de carnificina humana em oferenda a esses deuses, ditos e autodenominados falsamente como deuses, como moeda de troca a seus pedidos, mesmo que fossem os desejos mais obscuros e impróprios segundo as leis divinas. Isso prossegue até hoje, embora muitas de suas práticas são ocultadas do grande público. Então, de um lado, a espiritualidade da luz estava impedida de comunicação com os seres humanos encarnados, e de outro, as entidades das trevas e do mal, e mal intencionadas, violavam esses tratados de modo criminoso, ensinando à humanidade conhecimentos que não podiam chegar até eles nesse estágio precoce de evolução. Uma grande corrente de seres de bom nível de evolução se voluntariou para encarnar na Terra
e então com isso darem novo impulso, impactando junto aos homens encarnados e nos contatos deles com as pessoas ao seu redor, foram promovendo alguns avanços conscienciais e estimulando seu despertamento de consciência para pontos que até então nem pensavam. Essa grande corrente que se revezou desde os anos de 1700 em diante, geração após geração, é que propiciou avanços na literatura, novas reflexões na filosofia e ciências e outros modos de proceder nas relações pessoais entre as pessoas. Tudo isso se procedia muito bem, até que esse plano foi descoberto pelos homens perversos que já se multiplicavam em grande número e se reuniam em clubes e sociedades secretas organizadas, de onde conspiravam contra a humanidade e aumentavam seus campos de influência e poder sobre a superfície do planeta. Daí então, um grande retrocesso foi promovido no mundo todo ao longo do século XX. Passaram a buscar meios de controlar ao máximo a vida relacional particular das pessoas, suas relações familiares, seus hábitos e, sobretudo, seu modo de pensar, tentando formatar um pensamento único para toda a sociedade, onde todos deviam aderir ou serem excluídos das oportunidades sociais e relacionais por inadequação ao progresso, entre aspas, né? Então, eles eram tidos como inadequados ao progresso. Então, ou se adequava ao modelo social ou eram tidos como inadequados ao progresso. Estando todos os segmentos de produção artística e intelectual controlados, passaria a uma ditadura de pensamento e comportamento. Assim, aqueles encaminhados pela espiritualidade a fim de promoverem os avanços sociais seriam automaticamente excluídos pelo seio social e perseguidos pelos vigias dos clubes e sociedades secretas. Com isso, combateram o plano do alto de promover a abertura de consciências e, com o tempo, foram aperfeiçoando as técnicas de controle de comportamento e pensamento da sociedade de superfície e as tornando mais intensas e eficazes, chegando em alguns casos, no completo controle mental, reduzindo o ser humano à semelhança de robôs. A par disso tudo, a corrente de seus encaminhados pela espiritualidade não podia mais atuar na sociedade de forma ampla e com divulgação. Os métodos da espiritualidade tiveram que mudar, mais uma vez, a fim de atingir seus objetivos necessários. 2 guerras mundiais foram provocadas com o objetivo de exercerem maior controle sobre os sobreviventes de cidades totalmente destruídas, com vidas e famílias desmanteladas. Seria este o cenário ideal para eles implantarem as novas técnicas de controle comportamental da sociedade. Assim, os seres de luz encarnados deviam se manter em circuitos restritos para assegurarem a sobrevivência de suas missões e serem promovidos em encarnação em maior número a fim de chegarem com novas ideias em todas as regiões e famílias. Não se tinha em número suficiente o tanto de espíritos preparados evolutivamente. Então, foram recrutados voluntários dentre aqueles em estágios mais atrasados que estivessem dispostos a enfrentar os desafios de acelerarem seus processos evolutivos pessoais por impulso próprio, a fim de nascerem e influenciarem amigos e parentes a reflexões mais avançadas acerca da vida interrelacional de convivência
e também acerca da busca pelo conhecimento e pela espiritualidade. A esses voluntários foi-lhes dado um grande suporte de mentores pessoais a lhes acompanharem na encarnação e lhes ajudar nessa tarefa que tinham tanto para consigo próprio em promover a evolução pessoal por maior esforço, quanto ajudar as pessoas ao seu redor a despertarem para reflexões maiores, não permitidas pelo seio social totalmente controlado e banalizado. Assim, esses foram enviados a todos os cantos do planeta, em todas as religiões, em todos os círculos de convivência entre as pessoas e em famílias diversas, cada qual com uma missão específica. Assim, a obra seria vista pelo conjunto, por avanços em âmbitos privados e na intimidade das relações interpessoais. É esse trabalho que estamos desenvolvendo até os dias de hoje, desde a década de 1950 e 1960. O que vocês precisam saber é que montamos uma grande equipe que age em conjunto, em uníssono. Uns ficam deste lado de cá, dando todo o apoio necessário, e outros como vós, descem na Terra em corpos físicos, através de encarnação. É por isso que dizemos que vocês são nossos representantes na Terra, eis que é um só trabalho, e cada um atua na dimensão e local em que se encontra posto. O plano em ação é um só, vem das hostes cósmicas, mas cada trabalhador em cada posição faz sua parte, em uníssono conosco todos. Ao longo de 3 séculos, colocamos em marcha esse plano na superfície terrestre, cuidando de cada detalhe, encaminhando para a Terra cada ser no momento devido, conforme as tarefas que lhes foram designadas. Então os espíritos, coligados a esse grande trabalho, foram se revezando nos postos necessários em cada localidade do planeta Terra, a fim de espalhar a boa nova que está por vir e mover a todos o seu redor para despertarem e se prepararem. Não foram poucos os desafios e os naufrágios havidos no caminho, sobretudo devido a diversos e intensos ataques dos trevosos, aos trevosos, tanto encarnados quanto desencarnados, contra todos esses trabalhadores em missão na Terra, a fim de lhes sabotar os trabalhos divinos que estavam em marcha. Apesar dos desvios e descaminhos que muitos de nossos confiados foram submetidos ao longo de suas vidas terrenas, a obra não se perdeu por completo. Quando algumas vias de acesso eram bloqueadas ou interrompidas, outras tantas e por outros meios fazíamos chegar a nossa palavra, bem como o consolo e acolhimento a nossos trabalhadores que estavam abatidos à beira do caminho, quando suas forças pessoais não eram suficientes para o combate e neutralização daqueles que de tudo faziam para sabotar o trabalho e a obra divina que estava se realizando. Mesmo aqueles que naufragaram no caminho foram heróis bravios, e nosso orgulho dos que a tudo assistimos de cá, do lado de cá. Embora não pudessem eles, do lado da carne, ver todos os liames das armadilhas nefastas a eles direcionadas, então se acharam que fracassaram sua missão. Nós de cá a tudo víamos, sabíamos que eram investidas do inimigo, muitas das vezes eficazes e irreversíveis, que conseguiam os neutralizar e impedir seus trabalhos na superfície da Terra. Hoje já começamos a ver o fruto desse trabalho contínuo realizado, com um grande número de pessoas com completo entendimento acerca das mudanças estruturais
que precisam se realizar nesses tempos finais de transição planetária. Pessoas que não detêm contatos espirituais direto por si também estão de tudo já conscientes da importância deste momento coletivo, pelo acatamento das comunicações recebidas por tantas pessoas encarnadas. É certo que ainda restam muitas pessoas sob o obscurantismo de suas consciências, que duvidam do que ouvem dos outros, ou rejeitam totalmente e em nada acreditando. Mas temos que ter em mente que nosso trabalho foi realizado com sucesso em todos os rincões deste orbe terrestre, e assim aqueles que negam por conveniência ou por resistência no descrédito, atrasam a si próprios em decorrência de seus livre-arbítrio. Quanto a esses, nada podemos fazer em adicional, apenas orar e esperar que amadureçam suas consciências a tempo de promoverem suas ascensões individuais. É certo que ainda hoje, muitos seres designados ao trabalho nesta encarnação ainda se atrapalham em seus caminhos, com certos graus de confusão mental que ainda a vida social lhes impõe. Mas hoje esse embaralhamento é bem menor grau do que em gerações atrás, quando as resistências da humanidade era muito mais acentuada e os comandantes da escuridão tinham muito mais poderes para disseminarem contra-informações a fim de assustar as pessoas e as manter fora e longe de seus contatos e experiências extrasensoriais. Agora, hoje, é tudo mais fácil, pois um grande número da coletividade já amadureceu para receber as informações úteis e necessárias para conhecimento de todos. Podemos até dizer que o pilar do conhecimento já se deslocou da ciência materialista e controlada e se firma no pilar das mensagens canalizadas que circulam por todos os cantos e são plenamente recebidas pelas mentes receptivas a esse tipo de transferência de conhecimento e sabedoria cósmica. Não ouvide que até os mais desavisados no momento de aperto vão se lembrar das mensagens que ouviram e num tempo futuro vão lhes ser ferramentas úteis, a fim de eles também se libertarem desse mundo de ilusões e escravidão que é esta terceira dimensão. Nada perdido, nenhum alimento do espírito lançado sobre a terra se perde no tempo e no espaço. Tudo germina nas consciências no seu tempo certo de maturação. Agora, estamos prestes a virar mais uma página dessa longa jornada de trabalho iniciado desde os idos anos de 1700, em várias fases e etapas readaptadas conforme os bloqueios que nos foram impostos no caminho. Com isso, podemos promover completa libertação dos trabalhadores da luz. Podemos promover completa libertação dos trabalhadores da luz que se encontram hoje encarnados, de modo que poderão ser e agir de forma mais livre, direta e eficaz. E assim nós de cá já estamos autorizados a lhes revelar muitas das coisas que até então eram proibidas pelos tratados de não interferência divina na vida da superfície. Com essas revelações adicionais, vindas agora até as mentes do coletivo, que está bem preparado, vão promover um significativo e importante avanço da humanidade em grande aceleração de processo evolutivo.
e assim estarão prontas todas as bases e alicerces necessários para edificarmos a grande obra de implantação de uma nova era, o que virá num passo imediato seguinte. Diga a todos os trabalhadores da luz encarnados que não desistam, nem entreguem suas forças para o inimigo. Os embates atuais são hoje somente localizados e desarticulados das lideranças do mal, que hoje já estão entregues e anuladas em seus campos de ação e de domínio sobre a humanidade. Então, os resistentes que restam são somente pessoas inconformadas com o projeto novo que está a ser implantado, onde eles não terão mais lugar nem possibilidade de estabelecer esferas de poder e domínio sobre os outros. Estando eles sem seus principais líderes encarnados e principalmente seus líderes da escuridão de dimensões inferiores, nada do que possam fazer terá como prosperar. Então, é o momento de nossos exércitos da luz se conscientizarem que chegou a hora de saírem de suas trincheiras e ocuparem o lugar externo em todos os lugares e postos que há muito tempo lhes foi designado a cada um de vocês. Os trabalhadores da luz vão receber um chamado, tão logo as energias mais densas do ambiente astral da Terra se assentem. E então devem promover seu grito de liberdade, soltando todas as amarras psicológicas que ainda os prendem ao passado e se dirigirem aos seus postos de comando e de trabalho conjunto, conforme a programação divina que foi dada a cada um de vós, minuciosamente apresentada em seus desdobramentos. No momento oportuno, bastará a vocês se recordar do projeto e executar com tranquilidade, serenidade e certeza da vitória e sucesso. Não ficará pedra sobre pedra desse velho mundo que hoje se desintegra. Tudo será pisado, implodido e algo totalmente novo será implantado no lugar tão rapidamente que vocês nem irão acreditar. É chegada a hora de saírem de vossas trincheiras e esconderijos e abrirem os vossos braços ao alto em gratidão, pois a libertação da humanidade terrestre chegou. Estejam firmes e confiantes, pois um novo mundo está nas portas e virá pelas mãos e braços de vocês, desta geração de trabalhadores missionários da luz, hoje encarnados. Não deem ouvidos aos desconfiados, aos pessimistas. Eles são os ecos que restaram das forças escuras que estão sendo banidas do planeta aos poucos em grupos sequenciais de retirada. As ondas renovadoras vão ecoar. As ondas renovadoras vão ecoar e serão sentidas por todo o orbe terrestre, nas várias dimensões que se intercomunicam com o mundo físico. É o momento de libertação de todas as amarras que até hoje impediam o progresso e evolução espiritual dos seres viventes aprisionados. Os tribunais do espaço cósmico já estão derrubando os tratados do passado que nada serviam à evolução humana. Então, logo chegue a autorização, nós, seres do espaço confederados, viremos adentrar na superfície terrestre, fisicamente, e restabelecer a verdade até para os mais incrédulos e materialistas. Tudo virá como uma avalanche inesperada para vocês, uma coisa atrás da outra, com maior impacto ainda. Assim, toda a verdade, de uma vez por todas estabelecida, sem contestação, e dirimidas até as fantasias que lhes foram impostas por séculos para os amedrontar e os afastar dos portais por onde poderiam descobrir a verdade sobre este reino e sobre tudo que existe.
Dias de glória e de comemoração estão chegando. Seu tutor e instrutor pessoal, Otacílio. Muito obrigada. Só um segundo, gente. Bom, é uma mensagem que simplesmente engrossa, né, o coro de tantas mensagens que têm sido trazidas falando. Acabou o tempo deles. Nós estamos aqui para cumprir com a nossa tarefa como trabalhadores da luz. O Tribunal do Espaço Cósmico, né, está derrubando esses tratados que essa turminha da não-luz ardilosamente impetrou, para usar uma palavra, né, rebuscada, mas que eles mesmos não cumpriam. Não dê ouvidos aos pessimistas e desconfiados. O que a gente tem batido tanto aqui? Tem falado tanto do quão importante é que a gente se mantenha em equilíbrio, que a gente se mantenha consciente do nosso trabalho e da nossa força, da nossa potência, da nossa luz. Nós co-criamos a realidade, gente. Essa mensagem esmiuça e explica muito da coisa do contato nunca ter sido realizado, de como as coisas se sucederam, né, ao longo dos séculos, especialmente de 1700 para cá. Os textos do Vital falam, né, da transição planetária como algo que efetivamente, vamos dizer assim, começou de forma mais incisiva a partir de 1750. Dali 100 anos, o advento do espiritismo, que deu base, eu já falei em alguns vídeos, né, lá no Dicas, que sem o espiritismo, muitos de nós não teríamos condições de entender a transição. Ele realmente pavimentou, né, essa estrada para que a gente percorresse um caminho do autoconhecimento e pudesse acessar essas informações. Mas essa mensagem que a Silmara canalizou, eu acredito aqui de suma importância que a gente entenda especialmente essa parte final. Eles estão totalmente sem comando, eles estão agindo desarticuladamente. Olha as presepadas que eles têm feito. É presepada em cima de presepada, parece até filme pastelão. E tem gente que leva isso a sério. Tem gente que acha que eles estão no comando. Eles estão desesperados. E uma pessoa em desespero só faz presepada. Muitas vezes é bom ator, né? Digno de um Oscar, eu diria, que também faz parte da sujeirada deles. É o que eles estão fazendo agora. A nós, a cada um de nós, trabalhadores da luz, conscientes do nosso papel, cabe cada vez mais o trabalho de se manter em equilíbrio, o trabalho interno de se manter em equilíbrio e o trabalho que a gente pode realizar externamente quando a gente mantém a nossa luz acesa. Um farol ilumina o seu entorno. A luz de um farol não é só para ele, é para o entorno. A luz é dele, mas ele ilumina o entorno. É este o nosso papel. Onde você puder levar uma palavra, onde você puder levar um suporte, um acolhimento, onde você puder levar a sua luz, não economize, leve. Agora, se poupe de desperdiçar a sua energia com o que não vale a pena, ou com quem não vale a pena. Eu não tenho, nunca tive a menor dúvida desta equipe que ela fala, né? Uma grande equipe da qual nós fazemos parte, nós aqui no plano físico, eles no plano espiritual, porque alguém precisa fazer aqui o trabalho. E quem que escolheu? Quem foram os bonitinhos? Somos nós escolhemos. Uma coisa super importante aqui também está no início dessa mensagem, que a gente já falou várias vezes. Eles não querem ser idolatrados. Eles são irmãos. Eles são filhos da mesma fonte. O ser humano, mas é porque o ser humano foi condicionado a se colocar sempre abaixo. Isso é uma crença que a gente vai precisar trabalhar muito para desconstruir.
mas eu acredito que nós já estamos no caminho. Então, assim, eu não tenho muito mais a acrescentar neste áudio, até teria, mas teria que fazer aí mais um vídeo do mesmo tamanho do áudio, eu acho que não há necessidade. O áudio é claro, é direto, é objetivo, e aqueles que se sentirem tocados ao ouvir mais de uma vez, ouça. E guardem no coração a certeza de que nós nunca estivemos sozinhos. Existe um plano perfeito, um plano cósmico, um plano divino, um plano maior. E ele está agora na sua fase final, neste processo de transição planetária, onde nós estamos vivendo grandes desafios, mas estamos também trabalhando a nossa potência espiritual, trabalhando a nossa luz, trabalhando o nosso poder, para que ele aflore e floresça com tudo aquilo que nós somos capazes de realizar. Tá bom, minha gente? Silmara, um beijo para você, gratidão. O grupo no Telegram é Caminhando para a Luz. Silvio, meu querido, gratidão por ter me enviado essa mensagem e que me trouxe um material tão rico. Um beijo para você e a todos vocês, meus queridos. Ninguém larga a mão de ninguém. Nós vamos juntos até depois do final para um novo recomeço. Fiquem na paz de Deus. Um grande beijo para vocês. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá!